vai operar em nosso favor. Eu quero convidá-los para a leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, inicialmente, depois 14, 15, 16 e 17. Quero falar hoje com os irmãos sobre o poder de Deus. E a importância de nós nos sujeitarmos a Deus para vivermos pelo poder de Deus. Alguém descreveu bem a vida como ter que matar um leão por dia, para dizer o quanto que é difícil. E o poder humano é insuficiente. Está todo mundo tomando remédio, né? Está todo mundo meio desregulado. Mas a gente tem a possibilidade e a oferta de viver não pelas nossas forças tão somente, mas pelo poder de Deus. Quando a gente confia, quando a gente obedece. Para obedecer é necessário ouvir, né, o que ele tem a nos dizer. Êxodo 1:8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Que salto foi esse aí? Vamos voltar. É o 10. Vamos lá, irmãos. O 10 já foi? Então é o 11. Não, não é o 11, é o 14 mesmo. Vai lá no 14. Tem alguém distraído aí. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Amém. Até aí por enquanto. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Amém? No último versículo, que a gente não leu, 22, vai dizer: por isso o faraó ordenou a todo o povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Uma repetição da sentença de morte de Faraó para todos os meninos hebreus que nascessem. O problema inicial nos foi apresentado no início do capítulo, que foi a substituição do rei e a percepção do rei de que o povo hebreu, os israelitas, estavam se tornando mais numerosos, portanto mais fortes do que os egípcios. E para deter esse crescimento e possível ameaça, ele resolveu torná-los escravos.
Funcionou, irmão? Sim ou não? Não funcionou. Por quê? Aquele crescimento hebreu era fruto da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Era plano de Deus fazer daquele povo um povo grande, numeroso e incontável. E aí, o Faraó se viu ali lutando contra Deus mesmo sem ter essa consciência, mandando agora matar os meninos. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer que Sifrá e Puá fizeram o quê? Diante da ordem do rei. Não obedeceram. O que tem de normal e comum nisso daí? Nada. Que louco, né, enfrenta o gerente do tráfico de droga de uma favela, ou o dono da favela, desafiando a sua autoridade e poder. O que acontece com alguém que faz isso? Morre. O que aconteceria com alguém que desobedecesse o rei? Morreria. Então não tem nada de normal, natural e comum de Sifrá e Puá, as parteiras, desobedecerem ao rei e não matarem os meninos. E é nesse contexto que nasce Moisés. E a gente vai ver um pouquinho aqui a manifestação do poder de Deus sobre a vida de Moisés. A gente conhece a história que é contada aí no capítulo 2, de quando Moisés nasce. As parteiras não mataram, a mãe conseguiu escondê-lo por um tempo, e depois a mãe o colocou no rio, num cesto impermeável, para ver o que aconteceria. E aconteceu que, neste mesmo horário, a filha de Faraó foi se banhar no rio. E ao se banhar no rio, viu o cesto, ouviu o choro da criança e deduziu que era o filho de alguma hebreia. E o que ela fez? O que nos diz a palavra de Deus? Vai dizer lá no capítulo 2, versículo 6, que ela ficou com pena. Ela se compadeceu do menino. E agora é a filha de Faraó que vai se insurgir contra a ordem do seu pai. Porque ela resolve preservar a vida daquele menino. A ordem de jogar no Nilo era para que o recém-nascido morresse ali afogado. Era como um ritual, né, de consagração dos bebês ali ao Deus do Nilo, alguma coisa nesse sentido. Mas, por uma ação divina, a irmã de Moisés, que observava o cesto e o que aconteceria com o menino, ofereceu ajuda à filha de Faraó, e a filha de Faraó aceitou a ajuda do menino, para que ela arrumasse uma hebreia para criar o menino para a filha de Faraó. E a menina foi lá e chamou a sua própria mãe, que passou a receber o Bolsa Família, né? O negócio é antigo, né? Passou a receber a ajuda da própria filha de Faraó para criar o menino, ainda que a filha de Faraó não soubesse que era a própria mãe do menino. E o Moisés, ele tem a primeira manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, sem ter ciência nenhuma de nada. Era um bebê recém-nascido.
Mas o que tinha de diferencial na vida de Moisés, para que Moisés tivesse o favor de Deus sobre a sua vida? Moisés era povo de Deus. E fica claro nas Escrituras que ele também era o escolhido para um projeto de Deus futuro. Um projeto de libertação do seu povo. Moisés cresce, segundo os historiadores, os estudiosos, por volta ali dos 40 anos de idade, ele vê um egípcio. Lá do versículo 11 em diante, a gente vai encontrar essa parte. Ele vê um egípcio maltratando o hebreu. Ele olha espancando. Olha o que o texto vai dizer, espancando, né? Não era só maus tratos. Ele olhou para os lados, não viu ninguém, tomou defesa do hebreu, seu irmão, e matou o egípcio. Passou algum tempo, ele viu 2 hebreus brigando, foi intervir e ouviu de um deles: você pensa em fazer com a gente como fez com o egípcio? E isso assustou Moisés. Ele falou: olha, o negócio já está descoberto. O texto vai dizer no versículo 15 que quando o faraó soube de Moisés ter matado um egípcio, procurou matar Moisés. Era a segunda sentença de morte sobre a vida de Moisés. Mas, por misericórdia divina, ele compreendeu a ameaça contra a sua vida a tempo de fugir. E ele foge para o deserto de Midian. E ali, junto ao poço, ele vai ver, o texto vai nos dizer, as filhas do sacerdote de Midian, que se chamava Reuel, apacentando ali o rebanho. E quando elas foram tirar águas, outros pastores se aproximaram e as expulsaram dali. E Moisés se levantou em defesa daquelas mulheres, ajudando-as ali a dar de beber, o que fizeram saber o pai posteriormente, e assim o Moisés ele encontra acolhimento, ele encontra abrigo. Pode ser pouca coisa para nós que nunca vivemos uma experiência semelhante, né? De estar ao léu, né? Ou sem eira nem beira, né? Os ditados nossos aí. Era assim que Moisés estava, mas Deus proveu ali acolhimento para ele e lhe deu até uma família. Uma daquelas mulheres se tornou sua esposa, lhe deu filhos e, segundo os estudiosos, ele viveu ali por quase 40 anos. E ele ali pôde conhecer um pouco mais o Deus da provisão. Foi Deus quem proveu abrigo para ele, foi Deus quem proveu para ele família, foi Deus quem proveu para ele sustento. E o que a gente está aprendendo, irmãos, sobre o poder de Deus? Que quando nós estamos sob os cuidados de Deus, nós não ficamos desamparados. Nós não estamos sozinhos, deixados à nossa própria sorte. Mas mesmo sem percebermos, estaremos sob os cuidados de Deus. Foi Deus quem preservou a vida de Moisés em cada um desses episódios. Ali no deserto, 40 anos depois, ele tem um encontro com Deus, onde lhe é revelado que ele é o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito.
Ora, até ontem ele era um fugitivo, agora seria um libertador. Pareceu para Moisés um pouco demais. E ele tenta fugir dessa missão que o Senhor Deus lhe confia. Ele tenta fugir de toda maneira dessa missão, dizendo: Senhor, eu não, chama outro, eu não. Mas Deus insiste e convence que seria ele e através dele. A gente conhece a manifestação do poder de Deus, mandando Moisés colocar a mão por dentro da roupa, no peito, e tirar, né? A gente conhece a manifestação do poder de Deus, mandando jogar o cajado no chão, e ele se transformando numa cobra. Tudo isso Deus fez para convencê-lo de que estaria com ele, e que em estando com ele, Deus faria coisas extraordinárias através da sua vida. E isso é algo também, às vezes, confuso e difícil para nós entendermos, porque nós nos concentramos demais em nós mesmos, concentramos-nos demais nas possibilidades naturais que nós temos. E às vezes é difícil a visão da fé para ver o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Com toda a manifestação do poder de Deus, Moisés ainda se recusava, até que Deus o obrigou a ir, o convenceu a ir, e ele foi, colocando Arão como seu porta-voz. E quando Moisés chega no Egito, ele se vê agora cara a cara no enfrentamento contra o maior poder do Egito, o rei do Egito, falando cara a cara com ele, com autoridade divina, de que ele deveria deixar o povo ir embora. O que Deus já havia advertido não aconteceria facilmente. Não aconteceria senão por mão forte de Deus. Lá em Midian, Deus já deu essa direção para Moisés. Deus sabia que Faraó ia endurecer. Deus sabia que Faraó iria usar o seu poder para não deixar o povo ir. Mas, através de Moisés, Deus opera 10 pragas no Egito, cada uma relacionada a um dos deuses adorados no Egito, a quem eles atribuíam alguma força, alguma graça, alguma vitória na vida cotidiana. Deus se impondo sobre todos os deuses do Egito, mostrando que eles não eram verdadeiros, eram somente produto da mente humana, e que não poderiam livrar de forma alguma o Egito do poder de Deus, representado ali na figura de Moisés. Na 10ª praga, o povo já estava convencido e suplicando ao rei para deixar o povo de Israel ir embora. Na 10ª praga, o povo hebreu, os israelitas, pedem coisas materiais para os egípcios e eles dão. Os israelitas não saem pobres do Egito.
Eles estavam fazendo qualquer negócio para aquele povo ir embora. E Moisés se vê como o libertador, porque é por meio dele o enfrentamento ao faraó, é por meio dele cada uma das pragas operadas, e é ele quem vai conduzir o povo ao longo do deserto. É ele quem vai tocar com seu cajado para o mar se abrir. É ele quem vai tocar com seu cajado para a pedra da água. É ele quem Deus usa para trazer as suas leis ao seu povo. É ele o grande líder, o profeta de Deus do povo de Israel. E a essa altura da vida, Moisés olha para trás, muito provavelmente espantado com o tamanho que ele ficou para aquele povo, sendo trazido do exílio, né? Sendo trazido do seu lugar de fuga e se tornando grande instrumento de Deus para a libertação do povo de Deus e condução do povo de Deus. A gente percebe como o poder de Deus pode mudar completamente a história da vida ou a história de vida de uma pessoa. A gente não tem nada no texto que sugira mérito a Moisés, porque a obra começa quando criança, recém-nascido. Obviamente, os seus pais, que eram da tribo de Levi, lhe ensinaram de Deus. Por isso que ele defende o hebreu e não o egípcio. Por isso que ele tenta apaziguar os hebreus. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o seu povo e ele sabia quem era o seu Deus. E lá aos 80 anos de idade, ele tem um encontro com Deus, quando ele descobre que fazia parte do projeto de Deus como uma engrenagem muito importante para a libertação do povo da escravidão do Egito. E ainda que relutasse, convencido por Deus, ele se entrega àquele projeto e vê o poder de Deus sendo operado através da sua vida, fazendo coisas extraordinárias, tanto para libertar o povo, quanto na condução do povo no deserto. E esse homem se tornou uma grande referência para o povo de Israel até os dias de hoje. Ele é profeta de Deus, ele é legislador, ainda que não tenha criado as leis, mas é ele quem recebe as leis de Deus e entrega ao povo, e ele é juiz desse povo. Cerca de 600 mil homens que saíram do Egito, quando tinham as suas demandas, ele era o juiz, ele era a palavra final para dirimir os conflitos. Eu creio que fica claro, irmãos, para nós, uma manifestação extraordinária do poder de Deus na vida de um homem. E é importante frisar um homem comum, um homem com as suas falhas e limitações, como nós somos. Um homem que cometeu uma besteira muito grande quando, por impulso, mata um egípcio. Mas ainda assim,
um homem com quem Deus tinha planos. E talvez a gente, por razões diferentes, tenha perdido isso de vista. Quem a gente é? Povo de Deus, amém? Povo de Deus. E que não necessariamente os planos de Deus se encerraram na nossa vida por erros cometidos ao longo da caminhada. Deus continua olhando para nós, Deus continua nos amando. E se a nossa vida for consagrada a Ele, Ele pode nos usar de maneira poderosa, de maneira extraordinária. Precisamos, diante da palavra, refletir como nós temos vivido. Quando nós vivemos pelas nossas forças, a gente age por impulso, faz o que não é para fazer. A gente adianta, as etapas do processo, como Moisés matando o egípcio. E aí a gente vê a vida degringolar. A gente vê as coisas começando a dar errado e cada vez pior. E a gente passa até mesmo a ter uma sensação de que não tem mais jeito. Não é assim? Quando há uma sequência de coisas ruins, e, meu Deus do céu, eu sou azarado, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou chegar lá, e não é bem assim. E não é bem assim. Talvez as coisas deem errado para exatamente chamar a nossa atenção de volta para Deus. A gente vê no chamado de Moisés que não havia nenhum orgulho da sua parte, nenhuma soberba, nenhum traço de soberba da sua parte, como de alguém que bateria no peito e dizer: deixa comigo, Deus, eu vou lá e eu resolvo esse negócio. Eu sei como fazer. Você percebe isso no chamado de Moisés? Não. É um homem totalmente quebrantado. É um homem totalmente humilde. É um homem totalmente dependente que diz: eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Eu não posso. Eu não sou capaz. Mas havia uma lição preciosa que Deus queria ensinar para Moisés. De que a obra dele é exatamente feita pelos que não são, pelos limitados, pelos incapazes, mas os que Deus usa. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na direção, nós temos garantia de que nada, nem ninguém pode deter o poder de Deus. Esses dias atrás, eu vi uma reportagem, até no Instagram, até eu compartilhei, que arqueólogos encontraram no Mar Morto, vestígios de carroças e de corpos humanos, dando indício de que houve ali um grande afogamento, fazendo um paralelo muito próximo e muito grande com aquele da travessia do povo de Israel no meio do mar, onde a Bíblia diz que os egípcios, os carros de Faraó, foram engolidos pelo mar e morreram ali afogados. É a ciência se curvando à palavra de Deus, dizendo que aquilo que parecia ter sido absurdo, o mar se abrir,
para 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, passarem pelo meio dele para atravessarem para o outro lado numa fuga de Faraó e do exército de Faraó, de que isso que parecia absurdo, na verdade, foi real. Absurdo aos olhos humanos, mas plenamente viável pelo poder de Deus. Esses dias atrás também vi uma reportagem de um homem que foi engolido por um peixe e cuspido na areia, né, em algum lugar aí, não sei se foi lá para os Estados Unidos, e as pessoas impressionadas, né, com essa história, que também já foi tida como fantasia, né? Mais uma história da carrochinha que a Bíblia traz. Mas não, irmãos. O que a Bíblia quer nos ensinar é a respeito de um ser eterno que criou todas as coisas e que sustenta o universo e que se dispõe a interagir conosco, oferecendo cuidado, oferecendo direção e oferecendo até mesmo o seu próprio poder, não para realização dos nossos caprichos, mas para a realização dos planos dele através das nossas vidas. É claro, nítido, que não existe nada melhor, não existe escolha melhor do que viver pelo poder de Deus. E nessa noite a palavra de Deus encontra lugar no seu coração para convencê-lo a viver pelo poder de Deus, fazendo de você alguém que busca conhecer a Deus e que teme a Deus, para que em vivendo em obediência a Deus, em sujeição a Deus, você viva efetivamente pelo poder de Deus, experimentando as maravilhas que experimentam aqueles que se dispõem a se entregar e confiar no Senhor. Que Deus o abençoe.
Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé. A gente está encerrando o culto, lembrando que na terça-feira, nosso culto da virada começa às 10 horas, teremos batismo, teremos ceia do Senhor, e após o culto, após a meia-noite, teremos também a ceia de Ano Novo. Se você quiser participar, você será bem-vindo. Procure informação nos grupos de WhatsApp da igreja. Também no dia 1º, faremos um passeio para começarmos o ano juntos, em comunhão, rindo, batendo papo, brincando, se divertindo e comendo, né? Encontro de crente que não tem comida não dá certo. Então a gente sempre tem feito um churrasco, cada um leva um pouquinho, né, uma contribuição, informações também nos grupos de WhatsApp da igreja, cada um levando a sua contribuição. Quem precisar de condução pode falar com o irmão Luciano, ele está ajeitando, fazendo a lista de quem vai na Kombi, então fale com ele. E ele me passou que quando fechar o grupo, se completar novamente uma quantidade, a Kombi pode dar 2 viagens para buscar os irmãos, para participarem da nossa celebração no primeiro dia de ano, né? Para a gente começar o ano bem, comendo, bebendo e se divertindo, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esse culto, pela sua palavra ministrada em nossos corações. Pedimos a Deus que não se perca aquilo que o Senhor quer que compreendamos e nos apeguemos daquilo que foi dito nesta noite. Que pelo Teu Espírito, a Tua palavra possa realmente encontrar lugar no nosso coração para trazer mudança do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos o povo que confia de verdade e vive na dependência do Senhor, vive no poder do Senhor. E que possamos, ó Deus, experimentar as maravilhas do Senhor sendo operadas em nós, através de nós, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações da doce presença poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz eu vou. Eu sofri, participar.